Muito boa tarde a todos, bem-vindos à Biblioteca da Universidade do Algarve. É com enorme prazer que hoje recebemos aqui a apresentação do livro Hotéis Literários de Portugal, um livro que tivemos a ocasião de ir acompanhando, com os desafios que se foram colocando à edição. E, portanto, temos imenso gosto em receber aqui as autoras, a Silvia Quinteiro e a professora... Não quero que diga, não é a autora, mas vai fazer a apresentação. A Silvia já faz essa apresentação. E temos connosco também autoras remotamente, e público também remotamente, a quem damos as boas-vindas. Para iniciar esta sessão, passo a palavra à professora Silvia Quinteiro, que coordenou esta edição. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada às minhas colegas que estão online a assistir. Eu quero, antes de mais, agradecer à Biblioteca por nos receber e pelo apoio que nos deu ao longo da construção deste livro. É verdade, foi um processo partilhado. Agradecer às colegas que estão online, porque não são de cá. Isto é um projeto que foi um livro escrito a 6 mãos. 5 das colegas que estão em casa a assistir, a colega Ana Cláudia Silva, a colega Isabel Dama Santos, Maria Georindo, Maria Mota Almeida e Natália Constâncio, que de facto são elas as autoras dos textos sobre os hotéis e que estão dispersas um bocadinho por todo o país, e é por isso que não estão cá hoje, porque nesta altura do ano é complicado nós conseguirmos trazer cá toda a gente, mas são de facto estas as autoras dos textos que aqui estão. O meu trabalho aqui, a minha participação, foi em termos de coordenação dos trabalhos, de procurarmos ter, como devem imaginar, 5 pessoas diferentes, com formações diferentes, com formas distintas de escrita. É difícil sair um livro que tenha todo o mesmo tom, que não se note. Eu acredito que nós conseguimos construir um livro em que se passa de uns capítulos para os outros sem se perceber, de facto, quem é o que mudou de mão, no fundo é isso, e que são escritores ou autores diferentes. E, portanto, foi este trabalho mais de ir acompanhando, de ir conversando e de irmos tentando organizar aqui este volume da melhor forma possível. Tenho que deixar aqui uma palavrinha também ao Juan Manuel, agora falta o último nome, fica sempre muito bem, mas vou procurar, ao Juan Manuel, que é o nosso escribano Loz, eu não queria dizer mal, que é o webmaster e o designer que fez a produção da capa e a composição e a paginação do livro, que eu acho que está muito, muito bonito. As imagens, temos que agradecer aos hotéis. Isto foi um livro escrito quase todo durante a pandemia e, portanto, nós já tínhamos começado e íamos avançar com o livro. E de repente veio a pandemia e nós não podíamos deslocar-nos aos hotéis para ir verificar, como nós queríamos, ao vivo, o que se passava. Se por um lado a pandemia nos deixou em casa, por outro lado deixou o pessoal dos hotéis um bocadinho mais folgado e permitiu que nos ajudassem, que tivessem tempo para nos ajudar. E então vêm deles as imagens, vem muita da informação que cá está, portanto temos que agradecer imenso aos proprietários e a alguns funcionários dos hotéis que nos apoiaram na construção deste livro. Espero não ter esquecido ninguém. Esqueci-me, obviamente, do SIAC, que financiou a publicação, e da diretora do SIAC, a Miriam, que tem sido também incansável no apoio às atividades todas que nós temos desenvolvido neste grupo, porque isto é um grupo que está aqui dentro do Lititur, que é um grupo de investigação em literatura e turismo, que está no SIAC, aqui na UALG. Portanto, isto é um dos trabalhos que nós fizemos e temos sido muito apoiadas. E depois convidamos a nossa ex-colega da UALG, que depois esteve muitos anos em Évora, e depois de aposentada retornou para o Algarve, porque aqui é que está bem, não é verdade? E é uma pessoa que sabe imenso turismo, de hotéis, como vão perceber, e portanto achámos que seria a pessoa ideal para fazer a apresentação deste livro. Pedimos-lhe esse favor e agradecemos imenso, Ana, de coração. Te agradeço estares aqui hoje e vires fazer a apresentação do livro. Obrigada. Eu é que agradeço portanto, ao Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Agradeço às investigadoras que elaboraram os vários capítulos do livro e agradeço à coordenadora do projeto o convite para apresentar o livro, que desde já considero uma distinção muito grande.
devo confessar que para mim é um grande desafio tecer algumas considerações sobre a obra que hoje se divulga. E porquê, embora tenha elaborado uma dissertação de mestrado em História da Arte focada na arquitetura hoteleira de Lisboa, mas é uma coisa já muito antiga, porque eu também já tenho alguma idade, é de 1992, e o doutoramento em turismo não dispõe de qualquer formação na área da literatura, porque peço desculpa se antecipadamente, se por acaso utilizar alguma expressão ou algum conceito menos ajustado. Eu realmente não tenho formação e às vezes pode não sair uma coisa tão brilhante e, portanto, peço desculpa por isso. Depois, gostaria de dizer que a exploração do passado da hotelaria e do turismo, embora já conheça um importante número de publicações e de investigações não publicadas oficialmente, mas que estão contidas em bases de dados, etc., etc., artigos de revistas, alguns livros, elas provêm de várias áreas, e o que acaba por tornar muito apaixonante o estudo deste tema. Porque são pessoas que vêm da área da história da arte, da área da história, da área da arquitetura, da área do urbanismo, da sociologia, da antropologia, e realmente os vários trabalhos que vão publicando enriquecem-se uns aos outros. Há aqui um efeito, desculpe utilizar um termo de economia, um efeito de cluster, em que realmente nós acabamos por ir melhorando os nossos trabalhos quando lemos uns dos outros, e até nesse aspecto eu sou muito eclética. Eu tenho uma formação de base em histórias, na variante História da Arte, e depois tenho a segunda parte da formação em turismo. E, portanto, sou muito eclética no meu pensamento. Eu acho que as obras mais interessantes são aquelas que resultam de visões multidisciplinares, interdisciplinares e, como já hoje em dia se vai tentando, visões transdisciplinares. São aquelas que realmente mais interessam. E depois também tem um aspecto giro, e vou sair um bocadinho do tema, mas já vou tocar, que é nós, ao lermos os documentos elaborados pelas várias áreas de conhecimento e das várias áreas disciplinares, nós acabamos de concluir que estamos todos a dizer a mesma coisa, todos de costas voltadas uns para os outros, e às vezes com uma outra palavra que nos distingue, mais nada. O resto estamos exatamente a dizer a mesma coisa. Quando isto se trata, quando nós abarcamos nestas questões políticas urbanas, políticas de planeamento de cidades, etc., isto torna-se um verdadeiro drama, porque cada um, ainda hoje, em muitos casos, cada um está na sua capelinha a falar sobre um determinado assunto, mas desconhecendo tudo o que os outros fazem. E isto acontece também na área da investigação. O turismo, como é uma área de conhecimento, precisa de todas as outras áreas de conhecimento e todas as outras ciências, acaba por aceitar muito bem todas estas visões e todos estes contributos e convive muito bem com isso. Portanto, na minha perspectiva, e nesta relação entre literatura, turismo e hotelaria, a literatura tem um papel fulcral em determinadas áreas, sobretudo, esta é a minha opinião, na releitura de paisagens naturais, rurais e urbanas, nos comportamentos sociais, dos valores também, na releitura dos valores culturais e dos universos pessoais. Se repararem, os excertos que nos aparecem relativos aos hotéis, e este tem muitos e muito bons, muito bem selecionados, é uma tarefa extremamente difícil. Eu, não sendo literatura para os hotéis de Lisboa mais antigos que precedem o Hotel Avenida Palace, não encontrei nada, rigorosamente, não há documentos, e foram os testemunhos dos escritores, dos olicipógrafos, portanto, dos historiadores de Lisboa, dos escritores, nomeadamente o Essa de Queiroz, etc., que me ajudaram a dar vida, a fazer uma releitura sobre aquele universo dos hotéis daquela época, porque de outra maneira não tinha nenhuma forma.
E quanto mais nós recuamos no tempo, mais isto acontece. Portanto, a literatura aqui tem um papel fulcral. E acho que até mesmo a nível, e já vou outra vez ultrapassar um bocadinho o âmbito deste estudo, a nível dos próprios estabelecimentos comerciais, das pessoas que são donas de hotéis literários com história, elas só tinham todo o interesse em terem textos muito bem elaborados sobre a história dos seus hotéis, em que a literatura desempenhasse um papel muito importante. Porque hoje nós estamos perante turistas, como todos sabem, vou dizer acima daquelas coisas que é um lugar comum, que são muito mais cultos, que têm uma instrução formal, portanto, muito mais longa, têm uma educação formal muito mais longa e, portanto, são turistas que são muito mais vocacionados para o turismo cultural. Eles até podem gostar de praia, gostar de surf, etc., de atividades marítimas, mas gostam, sobretudo, de usufruir de locais com história. Portanto, mais uma vez aqui a literatura, em relação a tudo que se relaciona com o passado, tem um papel muito importante. Mas eu acho mesmo que as obras literárias transcendem um pouco, mesmo aquilo que se relaciona com os certos relacionados com o turismo e a hotelaria, mesmo assim, elas sempre transcendem o próprio domínio destas duas áreas de conhecimento, na medida em que nos textos escolhidos pelos autores desses trabalhos científicos surge sempre um conjunto de elementos identitários das comunidades muito importantes. E isso é extremamente interessante, que numa obra sobre um hotel nós consigamos recuperar toda esta, se quiserem, memória. E também, nesse caso, agora vou também falar das questões da memória, que sem dúvida é a literatura o veículo por excelência para nos transmitir essa memória dos locais, e neste momento estou apenas centrada no turismo e na hotelaria. Porquê? Porque são realmente textos escritos de forma muito diversa, porque têm a ver com a sensibilidade dos autores, com os seus valores, com a sua visão do mundo, mas, embora sendo textos muito subjetivos, uns mais, outros menos, mas alguns até bastante subjetivos, com cargas simbólicas, metafóricas e sentimentais muito, muito elevadas, a verdade, e muitas vezes, até mesmo quase no mesmo autor, encontramos discursos contraditórios. A verdade é que tudo isto faz parte das dimensões da nossa própria humanidade. Isto faz parte de nós como seres humanos, não é? E, portanto, estes contributos são extremamente interessantes. Eu, por exemplo, há aqui um hotel, agora estava-me a lembrar disso, não está aqui nem nada. Está aqui um hotel que eu gostei, que achei muito interessante, que é o Hotel Mary Castro. Eu não conheço as alturas, portanto estou bem, estou à vontade para dizer isto, em que a seleção dos textos é tão espantosa que eu comecei a ler e disse, estou dentro do hotel. Estava mesmo dentro do hotel, estava a ver as senhoras vestidas, etc, tudo aquilo. Realmente tem uma vivacidade, os certos escolhidos, que é uma coisa espantosa. E gostei realmente muito, e gostei de muitos outros, não é? As obras literárias também, por sua vez, ajudam a gerar memórias e a enriquecer as existentes. Não é por acaso que muitos de nós decidimos viajar e conhecer este ou aquele destino, porque descobrimos vários autores que falam dele e foi isso que nos levou a viajar, é muito importante, mas também porque, e isto também é um caso muito interessante, há autores que ocupam uma grande parte da sua produção a referir locais que visitaram, como é que evoluíram, quais são os sentimentos que eles têm em relação àqueles locais,
porque é que ainda para eles são tão fundamentais na sua vida. E isso leva a que o visitante, quer dizer, a pessoa quando vai visitar já vai com uma riqueza de leituras sobre o local que possivelmente qualquer outro visitante não terá. Não será também demais falar, porque é uma coisa que é absolutamente conhecida, é o facto de muitas pessoas viajarem com as próprias obras que mencionam determinados locais naturais, de interesse paisagístico, natural, cultural, etc. E levarem-nos para, quando só visitar o local lê-lo, é muito conhecido e é quase paradigmático o caso do Lord Byron e de Sintra. As pessoas traziam o Lord Byron, a obra do Lord Byron, para visitar Sintra. Os ingleses faziam isto com muita frequência. E depois, no limite, há hoje um novo impacto, digamos, se quiser, da literatura na área do turismo, que não deixa de ser muito relevante, embora, em alguns casos, possa ser discutível. Neste momento, há cidades que contratam escritores muito conhecidos, não quer dizer que sejam grandes escritores, são escritores muito conhecidos, para escreverem obras sobre elas. A Barcelona é um caso paradigmático, por exemplo. Mas isto reforça o poder e a importância da literatura, porque as pessoas que se dedicam ao marketing acabam por considerar que uma obra construída no âmbito da literatura tem um relevo muito grande para atrair os turistas. Portanto, são aspectos que também é sempre a considerar neste campo das memórias. As autoras do livro em análise escolheram um caminho muito difícil na elaboração do seu trabalho. Escolheram um conjunto de hotéis históricos que iniciaram a sua atividade em época recuada, nomeadamente do século XIX e no início do século XX, mesmo alguns já desaparecidos. Apesar de alguns hotéis manterem um conjunto muito apreciável de documentos históricos relativos à sua atividade, e como nós vamos ver, isto também tem muito a ver com os proprietários e com o seu gosto pelas artes, pela história, etc., tem uma relação muito direta, outros não são sensíveis a estes aspectos. A verdade é que há também muitos em que os documentos são extraordinariamente escassos e a atividade é muito difícil. Referindo mais concretamente os hotéis em análise, quer salientar a seleção cuidada dos documentos escritos e das imagens, que para mim completam de forma muito equilibrada, se complementam uma à outra de uma forma extraordinariamente equilibrada. Também não estranho, porque a verdade é que a literatura é uma disciplina que valoriza a carga imagética do discurso. Portanto, não seria de estranhar que houvesse esta relação tão direta e tão interessante neste livro. Por essa razão, muitos dos certos selecionados nos transmitem de forma intensa a ambiência dos locais, ou seja, entendido o termo ambiência como a atmosfera que envolve alguém num dado espaço, mas também entendida como um conjunto de características sociais, culturais, neste caso das unidades hoteleiras. Portanto, esta articulação muito bem feita, muito harmoniosa entre os textos, portanto, os documentos históricos, as imagens, os certos literários, realmente transmitem-nos de uma forma muito incisiva a ambiência. Depois daqui a pouco refiro um ou dois espaços onde isto acontece com maior incidência. Atualmente, a presente pesquisa possui um relevo ainda, se vocês quiserem, um relevo renovado, ou lá está o papel da literatura, que nos leva a rememorar, e neste caso específico, que nos leva a rememorar e a reviver. Passada a época áurea dos hotéis
e outras formas de alojamento que obedeciam ao estilo internacional próprio das grandes cadeias hoteleiras, muito associadas ao modernismo arquitetónico, e que também corresponde ao apogeu do turismo comumente designado por sol e praia. Temos vindo a assistir a uma revalorização do turismo cultural, que se centra em cidades, vilas e aldeias com história. Portanto, este novo fogo do turismo cultural, praticado por turistas, como eu digo, mais cultos, com maior capital cultural, com uma escolaridade mais longa, etc., leva a que busquem hotéis com uma história distinta, uma identidade própria, baseada na memória local. E isto acontece muito, muito, muito. Não quer dizer que não se necessitam de ser hotéis ou unidades hoteleiras de grande luxo, necessitam é que exista realmente esta história ancorada na própria unidade e no local. Isso é extremamente importante hoje em dia. A criteriosa seleção dos hotéis literários inclui hotéis situados em espaços urbanos, em espaços balneares e em espaços naturais de elevado valor paisagístico. No caso dos primeiros, o recurso à literatura permite uma compreensão mais alargada da interdependência entre hotéis, restaurantes, cafés, lojas, teatro, cinemas, aqui neste caso ainda não há cinemas, teatros, casas de ópera, etc. E, portanto, esta articulação entre esta grande oferta comercial, se quiserem, também perpassa na obra dos escritores, nas obras literárias selecionadas e que muito bem as autoras selecionaram essas referências a espaços que na época eram muito considerados e muito frequentados, até mesmo por elites intelectuais da época. E até mesmo pelo facto, que é, por exemplo, o caso do Porto, do Grande Hotel do Porto, em que se verifica que a presença de um jornal, de uma redação de um jornal, enfim, dos intelectuais que nela trabalham, dá uma vida diferente àquela área. Porque, por natureza, hoje em dia, se calhar são um bocadinho, mas não são muito diferentes. Os produtores culturais, de uma maneira geral, gostam de se reunir em cafés, em hotéis, para discutirem suas ideias, para trocarem impressões, etc. E isto acontece muito em espaços da cidade, também onde às vezes se inserem as suas empresas, etc. E também muitas vezes em locais históricos, de valor histórico. E, portanto, esta articulação entre estas várias atividades é extremamente interessante e é realmente importante. Também gostaria de dizer que, sendo realmente os hotéis locais onde se pernoita e se usufrui de serviços vários mediante pagamento, do pagamento de uma determinada quantia, a verdade é que os hotéis, hoje em dia, e de uma perspectiva do turismo, podem ter rentabilidade económica mesmo quando deixam de existir, mesmo que o edifício não esteja lá, mesmo que a memória total tenha sido perdida no edifício existente. Porquê? Porque temos os documentos históricos, por um lado, e depois, para tornar a descrição mais vívida, mais interessante, o potencial, a capacidade discursiva dos vários autores. Portanto, há escritores. Portanto, daí o papel da literatura. Até um espaço que desapareceu, até aí nós podemos construir o itinerário e dissertar sobre eles. Podemos levar umas imagens connosco ou não levar, porque eu, por exemplo, tenho uma coisa, sou muito velha, e tenho uma coisa. Eu, por exemplo, quando leio um livro, começo a imaginar aquilo tudo. E às vezes, quando olho para a imagem, mas é aquilo. A literatura tem este poder fabuloso. É que nós imaginamos as coisas, às vezes, com uma riqueza, com um esplendor que depois, olhando para aquilo, até por exemplo, num filme, vendo, eu há muitas obras que li e que não quero ver o filme. Por mais espantoso que seja.
porque a obra permitiu-me toda a liberdade dentro da leitura do texto eu poder imaginar tudo e mais alguma coisa, deu-me asas à imaginação. E o filme é aquilo, está ali e não sai, não muda, não fica, é igual àquilo que eu queria, não é? Pronto. E, portanto, até neste aspecto, realmente a literatura pode ter um papel importante para o desenvolvimento do turismo. E, portanto, para além disto, também queria dizer que os hotéis ultrapassam em muito a atividade meramente económica. Porquê? Porque, para mim, um dos aspectos importantes e que fez o sucesso de muitos hotéis é exatamente o valor simbólico de todos os seus espaços de sociabilidade. Um hotel é feito disso, é muito mais feito disso do preço que se paga para lá pernoitar. E lá, mais uma vez, temos que nos correr da literatura para, em muitos casos, não em todos, mas sobretudo para estes hotéis mais antigos, históricos, conseguirmos transmitir o que era essa sociabilidade. Portanto, que não se relaciona apenas, não se relaciona, os espaços não estão relacionados apenas com as instalações, mas com um conjunto de atividades de índole cultural, social e política. E, por exemplo, aqui é muito interessante que em alguns dos hotéis, por exemplo, o Grande Hotel de Paris, o Grande Hotel do Porto, o Hotel Central em Lisboa, a Avenida Palace, o Britânia, são espaços muito considerados e muito conhecidos exatamente por esta função cultural, social, de encontros de amigos, etc., mas também política. Em Lisboa, então, são altamente politizados. Ler o Essa é um mimo. Aconselho a ler o Essa da perspectiva dos hotéis, e isso porque realmente só para amenizar um bocadinho, o Essa fala dos hotéis todos que ele frequentava, ele tinha os amigos todos e descreve-os. E o Essa é uma personagem muito interessante, porque ele é um homem com um humor muito fino, às vezes até um pouco agressivo, na maneira como olha para Portugal. Parece que tudo o que é em Portugal é uma caricatura de Paris. As pessoas, os espaços, os locais, etc. Ele faz aquilo de uma forma muito, muito interessante, mas, por outro lado, também revela uma enorme de um carinho por Portugal. Ao fim e ao cabo, aquelas figuras um bocadinho desfocadas são tão queridas, ele gosta tanto delas, são tão importantes na vida dela, e ele é muito observador, e então aquilo que ele diz que era assim, até porque ele era um realista, não é? O que era assim, era mesmo assim. E, portanto, para mim foi um auxílio bestial, porque depois o mais engraçado foi que eu fui confrontar. E as autoras, eu estou a falar agora do meu caso pessoal, desculpem, mas é para também mostrar um pouco o que é o percurso de uma investigação nesta área e aquilo que as autoras se confrontaram, com certeza, confrontaram com questões. Depois surgem na imprensa notícias que confirmam exatamente aquilo que o escritor disse sobre aquele local. Portanto, por outro lado, este seu interesse cultural e social é muito acentuado também pela própria personalidade dos proprietários, pelo seu nível cultural, a sua capacidade de apreciar a arte e alguns da arte, e literatura, etc. Arte, de uma maneira geral. Muitos deles fizeram dos seus hotéis verdadeiros museus, pintura, escultura, etc. E, além disso, também verdadeiros centros de memórias de todas as personalidades distintas por ele passaram. E, portanto, tudo isso torna este hotel tem uma capacidade de atração espantosa. Hoje em dia, para um estrangeiro culto ou para um português também culto, isto não tem preço. A coisa não tem relação com o preço. É outro patamar. Eu gostava também de referir, para também não tornar isto muito longo e também não tirar o interesse de lerem este livro, que está muito bem escrito. Eu gostei muito da maior parte, de quase todos os certos. Vão ver, quando lerem, que os capítulos são relativamente pequenos, mas devem ter dado um trabalhão a construir, que
nos vossos olhos surge logo imagens daquilo que podia ser. Porque, está tão bem escolhido os documentos e depois os certos literários também são todos especialistas em literatura, mas de qualquer maneira é de louvar, porque há pessoas que não têm essa capacidade de ser fazer um trabalho tão bom. Eu gostava também então de referir todos os hotéis que estão incluídos neste estudo e que se inserem em zonas de elevado valor paisagístico e natural, desde o Hotel do Bussaco, portanto o Palace Hotel do Bussaco, que foi mesmo um palácio real, não é? E que é para além da sua arquitetura magnífica, do seu espaço interior espetacular. Realmente eu estou a usar superlativos, mas até mesmo verdade, na minha opinião, claro, é envolvido por uma zona de um valor paisagístico e natural espantoso. É realmente um local onde apetece estar muito tempo, se possível. O único problema é que é muito caro. É o único problema que ele tem. Depois gostava de referir também o espaço envolvente do Hotel Quinta das Lágrimas, nomeadamente os jardins medievais, que realmente são um dos grandes focos de interesse e que vêm aqui muito bem referidos, e a referência ao hotel, que eu fiquei com muita ternura e até gostava um dia, quando for ao Porto, de ver onde é que era. Não sei se ainda existe edifício ou não. Existe, que é o Hotel Mary Castro. É realmente... E então a autora abriu mesmo a crítica. É um daqueles casos em que quem escreveu fez de mim uma turista para ir descobrir este hotel. Portanto, eu gostava de dizer que este livro tem todas as condições para ser um sucesso. É realmente um marco na área de investigação, na confluência da literatura, do turismo e da hotelaria, e que espero ver mais obras das mesmas autoras que realmente desenvolveram um trabalho de tão grande qualidade. O turismo precisa deste apoio e eu penso que também lhes dá alguma satisfação a tratarem destes temas. Muito obrigada pela vossa atenção, peço desculpa se foi muito longa, se foi muito chata. Nada. Saiu bem? Saiu mais ou menos? Eu não posso dizer. Foi fantástico, fantástico. Não tinham razão nenhuma de ser as suas dúvidas. Queres dar a palavra a alguma das autoras que está connosco remotamente? Sim. Minhas queridas, alguém quer acrescentar alguma coisa? Queres fazer algum comentário? Boa tarde a todos, eu só queria acrescentar, só queria reforçar o agradecimento à professora Ana Maria Ferreira por ter feito a apresentação do nosso livro, à professora Salomé por ter acompanhado a edição do livro e por ter acolhido a apresentação e o lançamento do nosso livrinho, não é? Agradecer ao SIAC, que financiou a publicação, agradecer à Sílvia o facto de ter coordenado a nossa equipa e agradecer às colegas a camaradagem e o conjunto de trabalho que desenvolvemos para que conseguíssemos obter um resultado profícuo. Era só isso que eu queria deixar aqui e que agradeço muito e obrigada a todos. Obrigada, Ana Cláudia. Então, para sermos, posso? Claro. Olha, para sermos justas... E vem a autora do Mary Castro. Para sermos justas, e podemos usar aqui o feminino, neste caso, temos também de agradecer à Ana Cláudia. Obrigada, Isabel. Nós aqui no seio do nosso grupo, porque ela é o nosso olho de águia, que não deixa escapar nada e foram precisas muitas revisões e só a Cláudia para realmente conseguir ver tudo. É um trabalho conjunto, é de todas contribuem. É o nosso olho de águia. É verdade. Obrigada. É justo. Obrigada. Então.
A Maria Todas Marta. contribuímos com os nossos olhos, não é? Por Sim, isso. sim. E muito obrigada a todas que estão na mesa e sobretudo à professora Ana Maria, que foi tão elogiosa relativamente ao nosso trabalho. É um gosto para nós podermos ouvi-la.